Bem, pessoal, boa noite, certo? Dando continuidade, né, às nossas apresentações, hoje a aula é do Gonçalo, certo? E ele vai falar de função afim, certo? Então, Gonçalo, você tem aí 25 minutos, certo? Para a sua apresentação, lembrando que o plano de aula e a atividade do Gonçalo já está na plataforma, juntamente com a ficha de avaliação. Eu coloquei lá a ficha de avaliação agora como atividade, certo? E aí, no decorrer da aula, se alguém tiver dúvida, ouviu, ou alguma pergunta, no final podem estar fazendo para o Gonçalo. Ou sugestões também, certo? Se o que pode ser melhorado, o que não pode, beleza, pessoal? E aí, tem a avaliação do livro, certo, Gonçalo? Que é a ideia de estar recebendo já, na próxima semana eu já quero receber, se eu recebo a do Leonardo, e juntamente com o Renan, e você daqui uns 15 dias, se puder me entregar, que aí eu já posso começar a fazer as correções e já colocando as notas na plataforma, tá bom? Então, você tem aí 25 minutos, viu, Gonçalo? Tá aparecendo na tela aí para todos? Tá, não apareceu não. Apareceu agora. Apareceu? Sim. Pronto, pois. Deixa eu botar aqui a tela Dá inteira. só o F5, viu? Tá bom? Pronto. Ficou. Boa noite a todos. Sou o professor Gonçalo e vou falar de função polinomial do primeiro grau ou função afim. Bem, agora vamos dar início à nossa aula. Bem, aqui na introdução eu trouxe um problemazinho, né? Para a gente começar a aula. A locadora de veículos, carro Bom Trabalha, da seguinte forma: o cliente paga uma taxa de R$ 50 ao ceder o veículo e uns 50 a cada quilômetro rodado. Bem, como o cliente pode calcular o valor a ser pago e quanto ele vai pagar em 10 quilômetros? Dando continuidade, resolvendo o problema. Bem, veja que pelo contrato assinado com a locadora existe um custo fixo de R$ 50 e um custo variável, né? Que lá no probleminha tinha 1,50, de acordo com a quantidade de quilômetros rodados pelo cliente. Bem, para a gente calcular o custo total, pode ser calculado da seguinte forma: o custo total vai ser igual ao custo fixo mais o custo variável. Bem, agora a gente vai generalizar aqui para X quilômetros, né? Considerando que o cliente roda uma quantidade X de quilômetros e que o custo total C está em função de X, a lei que representa essa dependência vamos ter essa lei aqui, ó, C de X, né, como a própria está aqui, C está em função de X, vai ser igual. Como aqui é uma soma, eu botei o custo variável para frente, não alterei nada. Vai ser 1,50 vezes X, que esse X vai ser a quantidade de quilômetros, mais 150, que ao pegar o carro, né, eu já vou pagar esse valor fixo. Bem, temos que um cliente percorreu 10 quilômetros. Então, onde tiver X, vamos substituir por 10 quilômetros. Substituindo aqui a nossa lei matemática, ou lei matemática, vamos ter que C de 10 vai ser igual a 1,50 vezes 10 mais 50. C de 10 vai ser igual. Quando a gente multiplicar 1,50 por 100, por 10, perdão, vai dar 15 mais 50. E C de 10 vai ser igual a R$ 65. Neste caso, esse C de 10 vai estar representando o custo total que o cliente gastou por percorrer 10 quilômetros. Todos estão escutando bem, né? Sim, Gonçalo, tá ótimo. Bem,
Agora a gente vai iniciar a definição de função polinomial do primeiro grau ou função afim. Bem, chama-se de função polinomial do primeiro grau ou função afim qualquer função f de R em R, ou seja, dos reais em reais, dada por uma lei da forma f de x igual a x mais b, em que a e b são números reais dados, e a é diferente de zero. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Lembrando que em alguns livros temos que, em vez de ser f de x, vai ser y, mas é só questão de notação mesmo. Então, vamos ter que f de x vai ser igual a 2x mais 1, onde o coeficiente a é 2 e o coeficiente b é 1. Esse outro exemplo aqui embaixo vai ser a mesma ideia. Nós temos que f de x vai ser igual a 4x menos 5, onde o coeficiente a é 4 e b é menos 5. Da mesma forma, vamos ter que f de x vai ser igual a menos x mais 3, onde o coeficiente de a é menos 1 e o coeficiente de b é igual a 3. Bem, para a gente falar de função, a gente tem que entender também um pouquinho do domínio, do contradomínio e da imagem, né? Bem, eu trouxe esses dois conjuntos aqui para ilustrar. Nós temos que o conjunto x e o conjunto y. Bem, o conjunto x, nós vamos ter aqui o domínio da nossa função, que são os elementos x1, x2, x3, x4. E o nosso conjunto y todo, vai ser o nosso contradomínio da função. Esse CD significa contradomínio da função. E a imagem nada mais vai ser do que quando nós aplicarmos os elementos do domínio na função e assim vai nos gerar essa imagem. Eu trouxe um exemplozinho aqui para ilustrar. Bem, nós temos aqui o conjunto A, que ele vai ser o domínio da nossa função, e ele tem dois elementos, o 1 e o 2. Vamos ter o nosso conjunto B, que vai ser o nosso contradomínio. E ele vai ter o 2, o 3 e o 4, só lembrando que é o contradomínio. Para a gente achar a imagem, basta a gente aplicar os elementos do domínio na função. Quando a gente fazer f de 1, vai ser igual a 1 mais 1, que vai dar 2. Quando a gente fizer f de 2, vai ser igual a 2 mais 1, que vai ser 3, ou seja, vamos gerar a imagem dessa função. Só lembrando para não confundir, né, que domínio vão ser todos os elementos do conjunto B e função vão ser esses elementos gerados aqui. Bem, dando continuidade, nós vamos ter casos especiais de função afim, que vai ser a função linear, a função constante e a função identidade. Vou falar um pouquinho aqui de cada uma delas. Bem, primeiro falar da função afim, definida como f de x igual a x, sendo a um número real e diferente de zero. Esta função vai ser f de x igual a x mais b, quando b for igual a zero. Ou seja, eu trouxe aqui alguns exemplos. Nós vamos ter que f de x vai ser igual a 3x, veja, que aqui só temos o coeficiente a, não temos o coeficiente b. E, do mesmo modo, vamos ter que f de x vai ser igual a menos 6x, e, novamente, o elemento b não tem. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês falam aí, tá bom? Bem. Beleza, Gonçalo. Eu trouxe aqui para ilustrar o gráfico de
uma função linear. Eu já trouxe o gráfico pronto, né? A gente observa que ela vai passar pela origem, né? Pela origem, no ponto 0, 0. E se a gente observar bem, a imagem dessa função, que é o eixo y, vai ser sempre 2 vezes o valor de x. É fácil observar, ó. Quando x for 1, o nosso y vai estar bem aqui, ó. Vai ser 2. Quando o x for 2, o nosso y vai estar bem aqui, no 4. E só relembrando um pouquinho, para falar de gráfico de plano cartesiano, né? Lembrando que aqui vai ser o primeiro quadrante, aqui o segundo quadrante, aqui o terceiro e aqui o quarto quadrante. No caso, essa função ela vai estar passando no primeiro e no terceiro quadrante. Função constante. A função constante é pouco usual, né? A gente pouco vê ela, mas vamos falar um pouquinho dela. A função constante se caracteriza por assumir o mesmo valor, independente do valor de x. Ó, ela é independente do valor de x. Ela é definida pela fórmula geral f de x igual a c, onde c é um número real. Tem alguns livros também que traz aqui, ao invés de C, C1K, mas é apenas questão de notação. Eu trouxe alguns exemplos, né, que é mais fácil da gente visualizar. Vamos ter que f de x vai ser igual a 3 e f de x vai ser igual a menos 3. Se a gente observar aqui, ele vai ter somente constantes. Bem, eu trouxe aqui um gráfico para ilustrar melhor para vocês. Vocês observam que, independente do valor que eu fazer na função, atribuir valor para x, ele vai ser sempre dar zero. Zero, mas a constante vai continuar sempre a constante. E ela vai ser sempre uma reta paralela ao eixo x. Bem, a função identidade. Uma função afim se enquadra como identidade se f de x for igual a x. Ou seja, quando a for igual a 1 e b for 0. Nessas situações, a reta passará pela origem. Desculpa, voltando aqui, né? Vamos aqui ter o gráfico de uma função identidade. Lembrando que ela vai passar pela origem e a sua imagem vai ser sempre igual ao valor de x, né? Porque quando eu escolher x igual a 1, minha imagem também vai ser 1. Quando eu escolher x igual a 2, a imagem vai ser igual a 2 e assim sucessivamente. Gente, agora eu vou mostrar para vocês como a gente constrói o gráfico no GeoGebra. Vai ser rápido e simples aqui. Vocês vão ver que é bastante fácil, não tem segredo. Todos estão conseguindo visualizar o GeoGebra? Sim. Pronto. Ó, primeiro, eu vou fazer o gráfico de uma função afim normal. Vamos ter aqui y igual a 2x mais... A gente pegou aqui, né? Y, igual eu falei, né? Pode ser tanto f de x ou y. Então, eu peguei aqui y igual a 2x mais 1. Observe que se eu fizer y igual a 0, nós vamos ter que x vai ser menos 1. E quando a gente fazer x igual a 0, a gente vai ter 1, né? Lembrando que por 2 pontos passa uma reta, então a gente consegue fazer esta gráfico dessa função, essa reta. Bastante fácil, tranquilo, não tem
muita dificuldade. Agora, a gente vai fazer o gráfico de uma função linear. A mesma ideia, no caso aqui só apaguei o 1, e a gente vai observar que ela vai passar pela origem, e se observarmos bem, essa função aqui, quando a gente vai fazer aqui, marcar um ponto, ó, ela vai ser o quê? 2 vezes o valor de x. Quando x for 1, meu y vai ser 2. Quando meu x for 2, meu y vai ser 4. E assim sucessivamente. Só apagar bem aqui. E o caso da função constante, né? Aqui a gente também observa que ela vai ser o quê? O gráfico dela vai ser uma reta paralela ao eixo x, ou seja, qualquer valores que eu substituir em x não vai alterar no seu gráfico. E por último, a função identidade. Como a própria na própria definição de função, ele diz que ela vai passar pela origem e todos os valores que eu tiver para x, eu vou ter também para y. Quando x for 1, o y, que vai ser a imagem, vai ser 1. Quando for x2, y2 e assim sucessivamente. Se a gente observar bem, ela vai tocar o primeiro e o terceiro quadrante, né? E a gente pode destacar ainda também que ela vai ser bissetriz, ela vai dividir esses dois quadrantes ao meio. Era isso que eu queria mostrar para vocês aqui no GeoGebra, só para vocês terem uma noção de como construir um gráfico. Caso não queira fazer no papel, o GeoGebra é um recurso muito bom. Vamos voltar para a aula, né? Já falei. Aqui, deixa eu só botar aqui, né? Eu fiz um gráfico e a gente fez no modo de tabela, né? A gente pegou valores para x e substituiu na função e gerou uma imagem. Bem, se eu pegar o menos 2 e substituir na função, f de menos 2 vai ser igual a 2 vezes menos 2, que vai dar menos 4, o mais 3 vai dar menos 1. Se a gente pegar e substituir o menos 1 na função, f de menos 1 vai ser 2 vezes menos 1, vai dar menos 2, mais 3 vai dar 1. E assim a gente faz os outros pontos, né? F de 0 vai ser 2 vezes 0, vai dar 0, mais 3 vai dar 3. 2. F de 1 vai ser igual a 2 vezes 1, mais 3, que vai dar 5. E F de 2 vai ser 2 vezes 2, que vai dar 4, mais 3, 7. Se a gente observar, e substituir esses pontos aqui no plano cartesiano, a gente vai ter o quê? Quando x for menos 2, o y vai ser menos 1. Tá bem aqui, ó. Quando x for menos 1, y vai ser 1. Quando x for 0, y vai ser 3. E assim sucessivamente. Então, como a gente já tem 2 pontos ou mais, a gente pode traçar a reta que vai ser o gráfico dessa função. Bem, agora a gente vai chegar para uma parte bem importante, que é a raiz da função afim.
A raiz de uma função ocorre quando f de x igual a zero, ou seja, qual o valor de x que faz com que essa função se anule. Para a função afim, temos que ax mais b é igual a zero. Resolvendo essa equação, obtemos que a raiz de uma função afim é... Primeiro passo, nós pegamos, né, ax mais b igualamos a zero. Sim, segundo passo, nós isolamos ax de um lado, está positivo, passa para o outro lado, negativo. Como a gente quer isolar x, deixou x de um lado e passou para o outro lado, dividindo. Então, nós temos que x é menos b sobre a, com a diferente de zero. Bem, eu trouxe um exemplo, né, que é bem importante para vocês entenderem melhor. Eu vou ter que f de x é igual a 2x menos 4. Bem, temos que f de x igual a zero. Primeiro passo, vamos pegar 2x menos 4 igual a zero. 2x vai ser igual, tá negativo, passa para o outro lado positivo. X vai ser igual a 4 dividido por 2. X vai ser igual a 2, ou seja, a raiz da nossa função afim vai ser 2. Bem, a gente vai mostrar um pouquinho sobre função crescente e decrescente. Para isso, a gente precisa compreender o coeficiente angular e também o coeficiente linear. Bem, o coeficiente angular corresponde na função ao a, ou seja, nós vamos ter que uma função f de x igual a x mais b, o coeficiente angular nela vai representar a. No gráfico, é a tangente do ângulo alfa, tá bem aqui, ó. Tangente desse ângulo alfa, formado pela interseção entre a reta da função e o eixo x. Bem, eu trouxe aqui outra notação, né, da gente encontrar o coeficiente angular a partir de uma coordenada de 2 pontos, né? A gente tem aqui a coordenada x1, y1 e xa, xb, yb. Quando a gente faz tudo isso aqui, a gente vai formar um triângulo, né? Triângulo retângulo. E a partir do triângulo retângulo, a gente pode tirar aqui, nós vamos ter que o coeficiente angular pode vir tanto na letra M como a tangente de alfa, que vai ser igual a o meu YB, que vai ser isso, menos o meu YA, sobre o meu XB, menos o meu XA. Aqui é uma equação da reta, eu não vou demonstrar não, só para vocês mostrar como poderia encontrar também o coeficiente angular a partir de uma coordenada de 2 pontos. Bem, continuando com função crescente e decrescente, o coeficiente linear corresponde na função ao b. Ou seja, tá bem aqui, ó, vai ser o b. No gráfico, ele é o ponto de interseção entre a reta da função e o eixo y. Se vocês observar, justamente esse ponto aqui, ó, ele vai cortar, ele vai indicar onde vai cortar o eixo x, o gráfico da função, o eixo y, perdão. Bem, continuando, agora sim a gente vai destacar quando a função vai ser crescente e decrescente. Bem, no primeiro caso, quando a for maior que zero, nós vamos ter a função vai ser crescente. Agora, a gente sabe que a interseção da reta com o eixo y é o ponto B e a raiz vai cortar o eixo x no ponto. No caso 2, a vai ser menor que zero e nós vamos ter, que a gente já sabe, né, que o B corta né, o eixo y e que a nossa raiz ela vai cortar o eixo x.
Um exemplo prático aqui da gente observar, nós vamos ter, igual eu falei, né? Tem livros, questões que vão vir com y e ao invés de f de x. Nós vamos ter que y vai ser igual a x mais 1. Bem, se a gente observar bem, né? Aqui não tem um número, mas tem um oculto, né? Então, como a é igual a 1 e a vai ser maior do que 0, nós vamos ter uma função crescente. No gráfico aqui à direita, nós vamos ter que y vai ser igual a. A aqui não tem na frente, mas tem 1, então vai ser menos 1. E como a é maior que 0, nós vamos ter que a função é decrescente. Bem, para finalizar aqui, a gente vai observar o estudo do sinal de uma função. Bem, uma função crescente, nós já sabemos que a tem que ser maior do que 0, né? Primeiro passo, a gente faz f de x igual a 0, isso implica dizer que x vai ser igual a menos p sobre a. A gente já encontrou bem aqui, né? Pronto. Agora, a gente vai observar aqui, para todos os valores de f de x maior que 0, isso implica dizer que x vai ser maior do que menos b sobre a, ou seja, todos esses valores aqui acima do eixo x. Bem, para f de x menor do que 0, isso implica dizer que x vai ser menor do que menos b sobre a. Isso implica dizer que vão ser todos esses valores aqui, ó, abaixo do eixo x. Da mesma ideia, a gente vai observar quando uma função vai ser decrescente. A gente já sabemos que a é menor que 0. A gente vai fazer da mesma forma. Primeiro, encontrar a raiz. Então, vamos ter que f de x vai ser igual a 0. Isso implica que x vai ser igual a menos a sobre b. Aqui, ó. A gente encontrou a raiz. E a gente vai observar aqui, para f de x maior do que 0, nós vamos ter que x vai ser menor do que menos b sobre a. Ou seja, se a gente observar, aqui inverteu, né? Porque na crescente o x vai ser maior e aqui o x vai ser menor. Vai ser todo essa parte aqui do eixo x, acima da raiz. E vamos ter que f de x menor do que 0, isso implica dizer que x vai ser menor do que menos b sobre a. Então, vão ser todos esses valores aqui abaixo da raiz. Bem, gente, era isso que eu queria apresentar para vocês. Se alguém entendeu, se tem alguma dúvida, se tem algum questionamento, alguma sugestão, pode ficar à vontade. Valeu, Gonçalo. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal, para o Gonçalo? Hein? Gonçalo, com relação à sua aula, bem, o Gonçalo, ele começou com um exemplo, né, bem simples, aí depois falou da definição, né, de uma função afim, aí depois ele falou dos casos particulares, né, da função afim, que é a constante, a linear e a identidade, né, mostrando cada uma delas, e no que mostrava ele já exemplificava, né, colocava um exemplo, que é muito bom. Aí, um dos teus objetivos, tu botou assim, mostrar gráficos de uma função afim, aí tu poderia ter colocado utilizando o GeoGebra, que é uma ferramenta que você utilizou, não foi? Para mostrar agora há pouco aí também, certo? Mostrou a função crescente e a decrescente, né? Quando é que a função é crescente, quando a função é decrescente, certo? E sempre exemplificando, sempre mostrando o exemplo, certo? Aula muito boa, certo? Segura do conteúdo. Professor, só uma observação de que eu faço no meu tempo de aluno, assim, essa questão de mostrar
domínio contra domínio e imagem, que eu acho que é muito importante e a gente não vê muito no ensino Sim, médio. sim, com certeza. Com certeza. Você falou essa parte bem direitinho também. Então, é assim, é muito boa, né, o Gonçalo, sua apresentação, certo? Falou bem direitinho da função afim, e sempre exemplificando, né? E ainda trouxe o GeoGebra, que é bastante interessante, né? Principalmente dentro de funções, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? A Karen, a Lucineide, a Bora, gente. Gabriela, Fica à a Lara, vontade aí. a Vitória, o Eli. Podem fazer. Pode ser com relação ao plano de aula? Pode ser qualquer coisa. Que é objeto de conhecimento, no caso seria os objetivos dele, né, da aula. Isso, aqui seriam os objetivos específicos. É porque o Gonçalo, ele seguiu um plano que se tem, que a maioria dos professores do Instituto, né, que aí coloca esse negócio de competências, habilidades, que isso nem precisa colocar no plano, viu, Gonçalo? Não, professor, é porque, como eu já trabalhei dando aula, e isso eu sabe como é essa parte desses coordenador, tem algumas Sei, escolas que eles sei. têm muita frescura com relação a isso. Aí eu Aqui, sempre quando tu botou expliquei. habilidades, M13, MAT 302. Foi? Quando tu coloca M13, MAT 302. Da onde é que eu coloco? Sim, aqui no teu plano tem habilidades. Não, eu pego direto da BNCC, no caso, a habilidade em relação ao conteúdo É? específico. Aham. A gente vai, tem a opção de pegar lá, aí mesmo Pronto, em PDF, nem precisa transformar para Word, a gente pode só copiar, ler, aí está pronto, dentro do conteúdo e bota no plano. pronto. Mas está tudo tranquilo, né? Pegou do IES, né? O material, certo? Professor, pode usar esse mesmo livro para fazer a Pode, avaliação? com certeza deve, tá Alguma bom? pergunta, gente? Pode ficar à vontade. Alguma pergunta, pessoal? É porque Tranquilo? eu não expliquei mais no GeoGebra porque o tempo não é muito e com questão afim, de função afim, é um conteúdo um pouco extenso. Certo. Então, a aula foi muito boa, viu, Gonçalo? Muito boa mesmo. Então, pessoal, na próxima semana, só marcar bem aqui. Gonçalo, dia 4, 7 e 11. Vai ser o Eli, né? Eli tá aí? Sim, Eli? professor. Pronto. Oi. Na próxima semana é com você, né? Sim. Matrizes, não é isso? É, sim. Aí pode ser às 19 horas, não pode? Para mim, tudo bem. E com relação ao restante do pessoal, pode ser às 19? Tranquilo, né? Qualquer coisa Como é coloca que no tá? grupo, tá bom? Então, pessoal, a gente encerra a aula do Gonçalo hoje, certo? Se vocês precisarem, certo, das aulas dos colegas, basta colocar no grupo que aí eu disponibilizo. Eita, desculpa, pessoal. Eita. Aí eu disponibilizo o link lá na plataforma, tá bom? Caso precise. Valeu, pessoal. Boa noite, viu? E até a próxima semana. Tchau, tchau.